A partir de hoje, você vai pegar este instrumento, essa ferramenta aqui e vai simplesmente deixar de lado. Porque você precisa entender que a leitura, ela vai ser a sua principal e a mais fiel aliada. Isto aqui é muito bom para muita coisa. Inclusive, tenho certeza que você está me assistindo por meio dele. Mas isso aqui deve ser usado com muita moderação. O que vai te ajudar mesmo é leitura. Ler. Ler desenvolve a sua mente. Ler vai fazer com que você desestresse. Ler vai deixar você muito mais aguçado em respostas e em resolução de problemas. A leitura é fundamental e pode ter certeza que ela vai contribuir poderosamente na sua vida lá no futuro. Hoje você diz assim, eu não preciso muito de ler, eu tenho preguiça para ler, eu tenho raiva de ler, mas escute-me bem o que eu estou dizendo. Ela vai ser uma aliada poderosa para você no futuro. Escute isso, escreva, anote e depois me cobre. Porque eu tenho certeza que sua vida vai ser completamente mudada através da leitura. Principalmente leituras, ótimas leituras. Olá, meu nome é Vinícius Lima, eu sou pastor da Igreja Batista Aliança Reformada da cidade de Montes Claros e estou com esse pequeno projeto que comecei ontem, dia 11 de março, comecei esse projeto de leituras de livros. Então é um clube de livros. Se você chegou aqui de paraquedas, já saiba, nós estamos aqui para ler livros. Ontem nós fizemos a leitura de algumas páginas do livro Entendes que Lê. Deixa eu colocar aqui a cena. Este livro aqui, ó, que vai aparecer aqui. Cadê? Não apareceu. Tinha que estar aqui. Deixa eu ver. Esse livro aqui, do Gordon Fee. Fizemos uma leitura inicial dele, inclusive paramos aqui na natureza da escritura, e foi muito bom, tá? Então, se você chegou aqui de paraquedas, saiba que isso aqui é um clube de leitura, nós vamos estar lendo os livros. Você pode acompanhar lendo na sua casa, ou você pode acompanhar através da tela, ok? Deixa ela aí maximizada no celular ou no seu PC, seu notebook, televisão, e vamos para a leitura, ok? Vamos lá? Paramos então na natureza da escritura e a gente vai continuar a nossa leitura. Vamos lá. Uma razão mais significativa para a necessidade de interpretação está na natureza da própria Escritura. Historicamente, a Igreja tem compreendido a natureza das Escrituras de maneira muito semelhante à sua compreensão da pessoa de Cristo. A Bíblia é, ao mesmo tempo, humana e divina. A Bíblia, como acertadamente tem se dito, é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história. É essa natureza dúplice da Bíblia que exige da nossa parte a tarefa da interpretação. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem relevância eterna. Ela fala para toda a humanidade, em todas as eras e em todas as culturas, porque ela é a palavra de Deus. Devemos escutar e obedecer. Mas, visto que Deus escolheu falar sua palavra por meio de palavras humanas na história, todo o livro da Bíblia também tem particularidades históricas. Cada documento é condicionado pela linguagem, pela sua época e pela cultura em que originalmente foi escrito.
e, em alguns casos, também pela história oral que teve antes de ser escrito. A interpretação da Bíblia é exigida pela tensão que existe entre sua relevância eterna e a particularidade histórica. Naturalmente, há algumas pessoas que acreditam que a Bíblia é meramente um livro humano e contém somente palavras humanas na história. Para essas pessoas, a tarefa de interpretar é limitada à pesquisa histórica. Seu interesse, como no caso de Cícero ou Milton, está voltado às ideias religiosas dos judeus, de Jesus ou da igreja primitiva. Portanto, a tarefa deles é puramente histórica. O que essas palavras significam para as pessoas que a escreveram? O que elas pensavam acerca de Deus? Como compreendiam a si mesmo? Por outro lado, há os que pensam na Bíblia somente considerando sua relevância eterna. Uma vez que ela é a palavra de Deus, tende a pensar nela apenas como uma coletânea de proposições a serem cridas e de imperativos a serem obedecidos. Embora, invariavelmente, haja uma grande tendência a fazer seleções e escolha entre as proposições e os imperativos. Por exemplo, existem cristãos que, com base em Deuteronômio 22:5, a mulher não usará roupa de homem, argumentam literalmente que a mulher não deve usar calça comprida nem short, julgando que tais tipos de roupas são próprios do vestuário masculino. Contudo, as mesmas pessoas raras vezes entendem literalmente os demais imperativos nessa lista, que inclui a construção de um parapeito no telhado da casa, a proibição de plantar 2 tipos de sementes em uma vinha e a feitura de borlas nos 4 cantos do manto. A Bíblia, no entanto, não é uma série de proposições e imperativos, não é simplesmente uma coletânea de ditos da parte do presidente de Deus, como se ele olhasse do céu para nós aqui embaixo e dissesse: ei, você aí embaixo, aprendam estas verdades. Número 1, não há Deus senão um só, que sou eu. Número 2, eu sou o Criador de todas as coisas, inclusive da humanidade, e assim por diante. Chegando até a proposição número 7.777, ou ao imperativo de número 777. Essas proposições, naturalmente, são verdadeiras e estão na Bíblia, embora não nessa forma exata. Aliás, um livro desse poderia ter tornado mais fáceis muitas coisas para nós. Mas, felizmente, não foi assim que Deus escolheu falar conosco. Em vez disso, ele escolheu falar suas verdades eternas no contexto da circunstância e dos eventos específicos da história humana. É isso também que nos dá esperança. Exatamente porque Deus escolheu falar no contexto da história humana e real, nós podemos ter certeza de que essas mesmas palavras falarão novamente em nossa própria história real, como tem acontecido no decorrer da história humana. O fato de a Bíblia ter um lado humano é nosso encorajamento. Também é o nosso desafio e é a razão de precisarmos interpretá-la. 2 coisas precisam ser observadas quanto a isso. Primeiro, um dos aspectos mais importantes do lado humano da Bíblia é que Deus, para comunicar sua palavra para todas as condições humanas,
escolheu fazer uso de quase todo tipo de comunicação disponível. História e narrativa, genealogias, crônicas, leis de todos os tipos, poesia de todos os tipos, provérbios, oráculos, proféticos, enigmas, drama, esboço biográfico, parábolas, cartas, sermões e apocalipse. Para interpretar corretamente o lá e então dos textos bíblicos, não somente é preciso saber algumas regras gerais que aplicam a todas as palavras da Bíblia, mas também se devem aprender as regras especiais que aplicam a cada uma dessas formas literárias. A maneira de Deus nos comunicar sua palavra no aqui e agora, com frequência vai diferir de uma forma para outra. Por exemplo, precisamos saber como um salmo, uma forma frequentemente dirigida para Deus, funciona como a palavra de Deus para nós, e como certos salmos diferem de outros, e como todos eles diferem das leis, que frequentemente eram destinadas a pessoas em situações culturais que já não existem. Como tais leis falam conosco e como elas diferem das leis morais, que sempre são válidas em todas as circunstâncias? Essas são as questões que a natureza dúplice da Bíblia impõe. Vamos lá, deixa eu explicar aqui rapidamente algumas coisas para você que talvez ficou meio perdido no que o autor está querendo dizer. Primeiramente, ele está falando sobre a natureza da Bíblia. E a natureza da Bíblia, assim como o nosso bom mestre, ela possui uma natureza humana e uma natureza divina. Ela é divina porque ela é palavra de Deus. Deus decidiu falar conosco por meio de nossas próprias palavras, de maneira que nós podemos compreender, certo? Então ela é divina porque ela vem de Deus, ela é de Deus, suas palavras são eternas, né? Passarão céus e terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Mas ao mesmo tempo ela é humana porque Deus decidiu falar em forma humana para nós, porque senão nós não entenderíamos o que Deus tem para nós. Se ela tem sua parte humana, nós precisamos então entender outro detalhe. Deus, ele não simplesmente fez um compêndio de regras e práticas para nós. Ele trouxe um compêndio de regras, né, de proposições, de leis para nós. No entanto, ele colocou todas essas preposições, todas essas leis, essas ordens, a sua própria vontade, imbuída em vários aspectos da literatura. Como o autor cita, poesia, leis, enigmas, profetas, profecias, sabedorias, né, que são os provérbios, enfim, em várias categorias, narrativos, em várias categorias. E por que isso é bom? Porque assim como Deus revelou a sua palavra em meio a estas coisas do dia a dia da humanidade, nós podemos então entender que ela ainda hoje tem poder para aplicar no nosso dia a dia também, certo? Então, é isso que o autor está querendo dizer. Agora vamos para o ponto 2. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, ponto 2. Ao falar por meio de pessoas reais, numa variedade de circunstâncias, por um período de 1500 anos, a palavra de Deus foi expressada no vocabulário e nos padrões de pensamento daquelas pessoas e condicionada pela cultura daqueles tempos e daquelas circunstâncias. Ou seja, a palavra de Deus para nós foi primeiramente a palavra de Deus para aquelas pessoas. Se iriam ouvi-la, isso somente poderia ocorrer por meio de acontecimentos e de uma linguagem que elas fossem capazes de entender. Nosso problema é que estamos bem distante delas do tempo e às vezes na forma de pensar. Essa é a razão
principal de precisarmos aprender a interpretar a Bíblia. Se a ideia é que a palavra de Deus fale conosco em passagens que tratam de mulheres usarem roupas de homem ou tratam de pessoas terem parapeitos ao redor da casa, precisamos saber primeiro o que essas passagens diziam aos ouvintes originais. E por quê? Logo, a tarefa de interpretar envolve o estudante, leitor, em dois níveis. Em primeiro lugar, é necessário escutar a palavra que eles ouviram. Precisamos procurar compreender o que foi dito a eles lá e então. Exegese. Em segundo lugar, precisamos aprender a ouvir essas mesmas palavras aqui e agora, que é a hermenêutica. Algumas palavras preliminares são necessárias acerca dessas duas tarefas. A primeira tarefa é a exegese. A primeira tarefa do intérprete chama-se exegese. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático das Escrituras para descobrir o significado original, o significado pretendido. A exegese é basicamente uma tarefa histórica. É a tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais devem tê-la ouvido e descobrir qual era a intenção original da palavra bíblica. Essa é a tarefa que com frequência exige a ajuda do especialista. Aquela pessoa cujo treinamento a ajudou a conhecer bem o idioma e as circunstâncias do texto e no seu âmbito original. No entanto, não é necessário ser especialista para fazer uma boa exegese. Na realidade, de algum modo, todos somos exegetas. A única questão real é se você vai ser um bom exegeta. Quantas vezes, por exemplo, você ouviu ou disse o que Jesus queria dizer com aquilo foi, ou naquele tempo tinha o costume de. São expressões exegéticas empregadas mais frequentemente para explicar as diferenças entre eles e nós. Porque não edificamos parapeitos em redor do telhado das nossas casas, por exemplo, ou para dar uma razão do nosso uso de um texto de uma maneira nova ou diferente. Porque o aperto de mão em geral tomou o lugar dos ósculos santos, até mesmo quando tais ideias não são articuladas, são na realidade praticadas o tempo todo, seguindo uma espécie de senso comum. No entanto, o problema com boa parte disso é, em primeiro lugar, que tal exegeta frequentemente é seletiva demais e, segundo, que as fontes consultadas frequentemente não são escritas por verdadeiros especialistas. Ou seja, são fontes secundárias, que muitas vezes também empregam outras fontes secundárias, em vez das fontes primárias. Algumas palavras são necessárias acerca de cada um desses problemas. Número 1. Embora todos façam a exegese do texto em algum caso, e embora com muita frequência tal exegese seja bem feita, mesmo assim tal prática tende a ser empregada somente quando há um problema óbvio entre o texto bíblico e a cultura moderna. Considerando que o exegeta realmente que a exegese deve ser feita em tais textos, insistimos que ela seja o primeiro passo da leitura de todo e qualquer texto. A princípio, não será fácil realizar tal tarefa, mas aprender a pensar exegeticamente
pagará ricos dividendos à compreensão do texto e tornará mesmo a leitura da Bíblia, sem mencionar o seu estudo, uma experiência muito mais emocionante. No entanto, note bem, aprender a pensar exegeticamente não é a única tarefa, é simplesmente a primeira tarefa. O problema real com a exegese seletiva é que, com frequência, a pessoa imporá suas próprias ideias completamente estranhas a um texto, e isso fará da palavra de Deus algo diferente daquilo que Deus realmente disse. Por exemplo, recentemente, um dos autores deste livro recebeu uma carta de um evangélico bem conhecido. Este argumentava que o autor não deveria comparecer a uma conferência com outra pessoa bem conhecida, cuja ortodoxia, em certo ponto, era considerada suspeita. A razão bíblica dada para evitar a conferência foi a ordem: abstenha-se de toda aparência do mal. Se, porém, nosso irmão tivesse aprendido a ler a Bíblia exegeticamente, não teria usado o texto dessa maneira. Ora, 1 Tessalonicenses 5:22 foi a palavra final de Paulo inserida num parágrafo aos Tessalonicenses a respeito das manifestações do Espírito na comunidade. O que Paulo diz em linguagem atual é: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas elas. Apeguem-se ao que é bom e rejeite todo tipo de mal. Então, rejeitar o mal estava relacionado com aquelas profecias que, quando testadas, se revelavam como não provenientes do Espírito. Fazer esse texto significar alguma coisa que Deus não pretendeu é abusar do texto, não é usá-lo. Para evitar erros desse tipo, devemos aprender a pensar exegeticamente, ou seja, começar no passado, lá e então, procedendo dessa forma com todo e qualquer texto. Segundo lugar, como notaremos em breve, não se deve começar consultando os especialistas. No entanto, quando isso for necessário, devemos buscar ajuda nas melhores fontes. Por exemplo, Marcos 10:24, no término da história do jovem rico, Jesus diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E acrescenta: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Às vezes ouvimos alguém dizer que havia uma porta em Jerusalém conhecida como fundo de agulha, pelo qual os camelos somente conseguiam passar de joelhos e com a grande dificuldade. A lição dessa interpretação é que um camelo poderia realmente passar pelo fundo da agulha. No entanto, o problema dessa exegese é simplesmente que não que simplesmente não é verdade. Nunca houve tal porta em Jerusalém, em qualquer período da história. A primeira evidência que se conhece em favor de tal ideia é achada no versículo 11, no comentário de um eclesiástico grego chamado Teofilacto, que tinha a mesma dificuldade com textos que muitos leitores posteriores tiveram. Afinal de contas, é impossível para um camelo passar pelo fundo de uma agulha, e era exatamente o que Jesus queria ensinar. É impossível para alguém que é rico entrar no reino de Deus. É necessário um milagre para uma pessoa rica receber salvação. O que é certamente a lição das palavras que se seguem. Para Deus, tudo é possível. Aprendendo a fazer exegese. Como, pois, aprender a fazer uma boa exegese? E, ao mesmo tempo, evitar as ciladas ao longo do caminho.
A primeira parte da maioria dos capítulos deste livro explicará como a primeira parte da maioria dos capítulos deste livro explicará como o leitor pode realizar essa tarefa para cada um dos gêneros literários em especial. Aqui, simplesmente desejamos dar uma visão panorâmica do que está envolvido na exegese de qualquer texto. É claro que, em seu nível mais elevado, a exegese requer o conhecimento de muitas coisas que necessariamente não esperamos que os leitores deste livro saibam. As linguagens bíblicas, os contextos históricos judaicos, semíticos e grego-romano, como determinar o texto original quando os manuscritos antigos, traduzidos à mão, apresentam literaturas divergentes, o emprego de todos os tipos de fontes primárias e ferramentas, mas você pode aprender a fazer uma boa exegese, mesmo se não tiver acesso a todas essas habilidades e ferramentas. Contudo, para fazer isso, em primeiro lugar, você deve aprender o que se pode fazer em seus próprios recursos e habilidades. E, em segundo lugar, deve aprender a se beneficiar do trabalho de outras pessoas. A chave para uma boa exegese e, portanto, para uma leitura mais inteligente da Bíblia é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer as perguntas certas ao texto. Uma das melhores coisas que podemos fazer para aprender a ler seria recorrer ao livro de Mortier Adler, com Charles Doren, de Nova York, publicado no Brasil pela editora Realizações, sob o título Como Ler Livros. Nossa experiência ao longo de muitos anos de ensino em faculdades e seminário é que muitas pessoas simplesmente não sabem ler bem. Ler ou estudar a Bíblia de modo inteligente exige leitura atenta, e isso inclui aprender a fazer as perguntas certas ao texto. Há dois tipos básicos de perguntas que devemos fazer a cada passagem bíblica: as que dizem respeito ao contexto e as que dizem respeito ao conteúdo. A pergunta sobre o contexto também são de dois tipos: históricas e literárias. Observemos brevemente cada uma delas. O contexto histórico. O contexto histórico, que difere do livro para o livro, está relacionado a várias coisas. A época, a cultura do autor e dos leitores, ou seja, os fatores geográficos, topográficos, a política que são relevantes ao âmbito do autor e a ocasião histórica do livro. Cartas, salmos, oráculos proféticos ou outros gêneros. Todos os assuntos desse tipo são especialmente importantes para a compreensão. Número um, realmente há uma grande diferença na compreensão do texto quando se tem conhecimento do pano de fundo de Amós, Oséias ou Isaías, ou quando se sabe que Ageu profetizou depois do exílio, e quando se conhece as expectativas messiânicas de Israel, quando João Batista e Jesus apareceram no cenário, ou quando se compreendem as diferenças entre as cidades de Corinto e Filipe, e como essas diferenças afetam a igreja em cada uma dessas cidades, e, portanto, as cartas de Paulo em cada caso. Nossa leitura das parábolas de Jesus é grandemente melhorada quando temos algum conhecimento dos costumes dos dias de Jesus. De fato, faz diferença saber que o denário, ou centavos, oferecido ao trabalhador em Mateus 20, 1 ao 16, era o equivalente ao salário de um dia inteiro. Até os assuntos ligados à topografia são importantes.
uma pessoa que foi criada no oeste norte-americano ou no leste, no que diz respeito ao assunto, deve tomar o cuidado de não pensar nos montes em volta de Jerusalém a partir da sua própria experiência de montanha, pois, em comparação às de Jerusalém, são, na verdade, colinas e platôs. Para responder à maioria desse tipo de pergunta, será necessário algum tipo de ajuda externa. Bons dicionários da Bíblia, como os 4 volumes internacional do Standard Bible Encyclopedia, e o novo dicionário da Bíblia, de São Paulo, edição Vida Nova, geralmente suprirão sua necessidade neste ponto. Se você quiser se aprofundar no assunto, as biografias encontradas no fim de cada artigo desses dicionários serão um bom ponto de partida. Número 2. No entanto, a questão mais importante do contexto histórico está relacionada com a ocasião e com o propósito de cada livro bíblico, ou de suas várias partes. Aqui queremos ter uma ideia do que acontecia em Israel ou na igreja que ocasionou o surgimento de tal documento, ou qual era a situação do autor que levou a falar ou a escrever. Novamente, isso difere do livro para livro, de livro para livro, e é uma questão menos crucial para Provérbios. Por exemplo, do que para 1 Coríntios? A resposta a essa pergunta geralmente se acha quando pode ser achada, no próprio livro, mas você precisa aprender a ler com os olhos abertos, procurando encontrar tais assuntos. Se quiser corroborar ou confirmar suas próprias conclusões sobre essas questões, poderá consultar mais uma vez seu dicionário da Bíblia ou a introdução de um bom comentário sobre o livro. Mas primeiro faça as suas próprias observações. Ok? Pessoal, nós vamos parar por aqui. Deixa eu só deixar marcado aqui. E a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a todos vocês que fizeram essa leitura comigo. No primeiro vídeo eu fiz algumas ponderações, expliquei algumas coisas e eu percebi que ficou um pouco maçante, né? A nossa leitura já é uma leitura um pouco maçante, porque nós estamos usando aqui um texto ou um livro que está nos ensinando a ler livros, né? Que está nos ensinando a ler a Bíblia, e por isso que acaba que fica um pouco maçante mesmo. A leitura não é uma leitura fluida, mas se faz necessário, certo? Aprendemos muitas coisas aqui, espero que vocês tenham feito as suas anotações, inclusive recomendo isso para vocês, façam as suas anotações, porque isso aí é fazer um estudo ativo. A gente não faz um estudo passivo, só ler, a gente faz a leitura com anotações, né? Como eu estou fazendo essa leitura aqui junto com vocês, acaba que eu não fiz nenhuma anotação, certo? Mas o correto é ir anotando, ir grifando, para que a gente possa ter uma leitura mais ativa, comunicando melhor com o texto e fazendo essas perguntas como o próprio autor ensinou, ok? Ótimo. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, que o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a sua vida. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode comprar, muito bom. Você que quer aprender a ler as Escrituras, ler a Palavra de Deus com mais profundidade, de uma maneira mais, de uma maneira correta. O próprio autor diz que todos nós somos exegetas, certo? De algum certo nível nós somos exegetas. Porém, existem os exegetas bons e a exegese ruim, né? Então, o livro está nos ensinando a fazer uma boa exegese e uma boa hermenêutica, ok?
Fico por aqui, agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez peço seu like, que você se inscreva, isso ajuda demais o nosso canal crescer e chegar a mais pessoas. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.